Descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina. Olá, amados, é com muito prazer e alegria que venho convidar a vocês a refletir comigo. A Bíblia revela de forma consistente o amor de Deus pela humanidade e o seu desejo de relacionar-se com homens e mulheres. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A revelação de Deus na pessoa de seu próprio Filho Jesus Cristo é certamente a demonstração final do seu compromisso de fornecer à humanidade pecadora o único caminho para chegar ao Deus perfeito. Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi dado a seu próprio tempo. Essa luz que está do lado direito representa Deus. Deus é perfeito e sem pecado. Deus nos ama. Deus não quer que nenhum de nós se perca, mas que todos tenham a vida eterna. Do lado esquerdo, os nossos pecados, nós, no meio deles, eles precisam ser removidos para que tenhamos a vida eterna com Deus. Nós estamos envoltos em toda essa escuridão. A escuridão ao redor representa o pecado. Pecado é qualquer coisa que nos distancia de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Está em Romanos 3:23. Nossos pecados nos separam de Deus. Deus nos amou tanto que enviou à terra seu único Filho, Jesus Cristo, em forma de homem. Deus fez com que Jesus morresse na cruz para apagar os nossos pecados com seu sangue. E levou sobre seu corpo os nossos pecados na cruz para que pudéssemos chegar até Deus. A Bíblia diz em Romanos 5:8 que: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia também diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas nós, sendo pecadores e maus, sepultamos Jesus numa tumba. Colocamos uma enorme pedra como porta para fechar os sepulcros, e soldados vigiavam o sepulcro. Mas Deus enviou anjos para retirar o Senhor de lá. Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Pouco depois, Deus levou Jesus de volta para os céus. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados e também venceu a morte. Jesus é o único caminho pelo qual podemos chegar a Deus. Jesus disse na Bíblia, em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Através de Jesus podemos obter o perdão de todos os nossos pecados e ficar com Deus para sempre. Entretanto, somente saber essas coisas não é o suficiente. Nós devemos tomar uma decisão, devemos colocar a nossa fé em Jesus, confiar que Ele pode nos salvar dos nossos pecados. Se você não tomar o passo de confiar em Jesus, os seus pecados não serão removidos, conforme diz em Hebreus 4, versículo 2. A Bíblia diz que quem crê em Jesus tem a vida eterna e não é condenado, mas quem não crê em Jesus já está condenado e a ira de Deus está sobre ele. O castigo do pecado é a morte, mas a vida eterna, através de Jesus, é um presente gratuito de Deus. E hoje você tem um poder de escolha. O que você escolhe? Crer em Jesus Cristo para ser perdoado, receber a vida eterna e morar no céu? Ou rejeitar Jesus Cristo e sofrer o castigo eterno de fogo no inferno, que seria destinado para Satanás e seus anjos? Atenção, o inferno não é para você, mas o céu. Então tome a sua decisão.
A palavra do Senhor diz que se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor, e em teu coração creres que Jesus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Está em Romanos 10:9. Eu posso ajudar você a fazer uma oração a Deus, mas lembre-se, não é pelo fato de dizer essas palavras que você estará salvo. Deus está olhando para o seu coração, para ver a verdadeira fé em Jesus. Você está pronto? Se sim, eu gostaria de orar por você e repita após mim. Deus, obrigado por me amar. Sei que sou um pecador e que tenho pecado contra o Senhor. Eu acredito que seu Filho Jesus Cristo morreu numa cruz para pagar os meus pecados e que o Senhor o ressuscitou dentre os mortos. Eu agora deposito minha fé somente em Jesus para me perdoar e para me salvar dos meus pecados. Eu confesso que Jesus é o Senhor. Obrigado por me dar o presente da vida eterna. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você tomar este passo de crer em Jesus Cristo hoje, o que a Bíblia diz a seu respeito é, em João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus disse também, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Está em João 10, versículo 27 e 28. Jesus também disse, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, ou seja, saiu do inferno para o céu. Mas seu dedo está pronto e apontado na sua direção, dizendo, venha, saia dessa vida, saia desse local de perdição que você se encontra. Mas quando nós tomamos essa decisão, existem alguns passos ao qual nós temos que seguir. Primeiro deles, ame a Deus e todas as pessoas. Mateus 22, de 36 ao 40, nos traz uma bela reflexão. E também fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então ame mais, dedique o seu tempo em amor. Segundo passo, estude a Bíblia diariamente. A Bíblia é a palavra de Deus. Comece estudando a Bíblia pelos Evangelhos. Leia também a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, e entenda o seu pecado, entenda o amor de Deus por você. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, diz assim, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Em João 14, 23, também diz, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. O próximo passo que você deve ter é orar a Deus constantemente. Em oração, você pode agradecer, adorar a Deus e pedir sua ajuda. Pode também confessar seus pecados e orar por outros. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O próximo passo que você deve tomar seria reunir-se regularmente com os cristãos. Deus manda que os cristãos se reúnem regularmente para adorá-lo, orar, estudar a Bíblia e ajudar uns aos outros. Em Hebreus 10, 25 diz assim, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações uns aos outros. Próximo passo. Conte a outros as boas notícias de Jesus Cristo. Deus quer que contemos às outras pessoas como podem ter a vida eterna com Deus, ao confiar em Jesus Cristo para salvá-los dos seus pecados. Você pode usar a sua vida como testemunho. Testemunhe de todo o bem que Ele te fez. Testemunhe de todo o amor que Ele te deu. Testemunhe de toda a cura, milagre que Ele te entregou. Erga as mãos e louve a Deus, o Senhor que te salvou, o Senhor Deus. Essa é mais uma mensagem. Uma mensagem ao qual eu, Ramã Moreira Jorge, autorizo a reprodução e divulgação deste material para fins evangelísticos, em todos os lugares onde for possível chegar.
em todos os meios de comunicação, sem reserva de direitos autorais. Que Deus te abençoe e te use grandemente com esse material. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém.